Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou de volta, demorei um pouco, fiz um intervalo um pouco grande, mas realmente eu até gravei vídeos, né? Gravei alguns vídeos, mas houve um contratempo e não foi possível eu estar editando esses vídeos. Então por isso eu não coloquei vídeos nesses dias. Ainda continua difícil para mim, mas então eu terminei desfazendo desses vídeos e hoje eu estou aqui para dar continuidade. Vamos lá. No vídeo anterior eu estive falando sobre a aliança de Deus com toda a nação de Israel, né? Então, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Pentateuco é um termo grego que significa 2 palavras que foram juntadas, né? A palavra penta, que significa 5, e teuco significa rolos. Então, quer dizer, 5 rolos, que está representando, então, os 5 livros de Moisés, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Esses livros, como já sabemos, o primeiro, que é o Gênesis, ele fala da criação de todas as coisas. Então, no Gênesis nós vamos ver Deus criando o universo, criando o ser humano. Nós vamos ver a harmonia de Deus com o homem, com o casal humano, e nós vamos entender o objetivo, né? Porque Deus criou o ser humano, criou para uma vida harmoniosa, perfeita, maravilhosa, magnífica, né? Para estar com Deus. Não fomos criados para andar vagando por aí como alma penada, como diz o povo, né? Mas fomos criados para viver com Deus em glória, em perpétua felicidade. Mas também no livro do Gênesis nós vamos ver a queda humana, mas também a providência divina, o plano da salvação de Deus. E nesse livro nós vamos ver Deus chamando um homem, né? Então Deus, o propósito de Deus, criar uma nova nação e fazer, instruir essa nação e fazer desse povo, dessa linhagem, então ela seria instruída por Deus e Deus iria realizar o seu plano da salvação, porque quando o homem peca, Deus apresenta ao homem o plano da salvação que ele tinha feito na eternidade. Então esse plano agora vai ser, Deus prepara uma família, né? Dessa família Deus cria uma nação, e nesta nação Deus faz as suas alianças com os patriarcas e depois agora com toda a nação, como eu li, né? Resumindo aqui, fazendo um resumo. Deus havia feito a promessa para Abraão, que por onde Abraão, quando Deus tirou Abraão do meio do seu povo, do meio da sua parentela, lá da Mesopotâmia, Deus guiou Abraão para a terra de Canaã, e lá Deus disse para Abraão que por onde ele passasse, essa terra seria dele e dos seus descendentes, né? Então depois Deus vai definindo essa linhagem de Abraão, esses descendentes dos quais Deus estava dizendo, Deus vai definir. E Deus vai, porque Deus vai fazer aliança depois com a sequência, né? E depois Deus vai fazer aliança com Davi, né? Que é a aliança que já tem uma definição direta em relação ao Messias. Tudo isso para preparar o caminho do Messias, né? Então, nesta nação, Deus ia fazer, concretizar ali, realizar ali o seu plano da salvação, cujo plano estabelecido na eternidade, criado na eternidade, e esse plano seria realizado nesta nação. Mas o inimigo, Deus sabia, né? Não pegou Deus de surpresa nada. Deus sabia que o inimigo iria trabalhar do começo ao fim contra essa nação para destruir, para impedir, né? Porque ele tentou desde o começo da história, né? Desde Abel, né? Porque quando nasce Abel, e nasce Caim, depois nasce Abel,
E Abel era um menino temente a Deus, era um menino voltado para as coisas de Deus. Provavelmente o inimigo imaginou, esse pode ser a linhagem daquele que vai me destruir. Então, ele joga uma seta no coração de Caim para que matasse Abel, e como nós já sabemos a história, né? Então, Caim, ele mata Abel, mas depois Deus dá Sete, né? O filho, um outro filho chamado Sete, e Sete, a Bíblia vai nos mostrar que ele é como Abel, diferente de Caim. E então ele vem a ser a linhagem, mas dessa linhagem saiu muitos outros povos também. Mas quando Deus chama Abraão, Deus, ele dá a definição da linhagem na qual nasceria o Messias. Então, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem toda aquela multidão, os filhos de Jacó, né, que 12 filhos cria, cada um, a sua família aumenta e se torna uma grande multidão. E desses povos, né, da linhagem de Levi, nasce Moisés. Quando Moisés nasce, ele nasce exatamente naquela época em que o inimigo furioso tentava impedir que essa nação saísse daquele local ali do Egito, para que não formasse a nação a qual Deus havia planejado. Então ali o inimigo trabalhou para que o povo ficasse preso ali, escravizado ali, até que fosse impossível que esse povo, que nessa nação viesse, no meio desse povo viesse a realizar os planos divinos, né, da salvação. Mas Deus, é claro, quem é que vai prender Deus? Quem é que vai impedir o plano de Deus? Ninguém pode impedir os planos de Deus. Tem um ditado que diz, né, que quando uma pessoa tenta atrapalhar o desenvolver de Deus na vida de uma pessoa que tem chamado de Deus, aquele plano que a pessoa fez termina cooperando, né? Então, isso termina sendo uma verdade em muitos casos. E então ali Deus, ele faz com que, como o faraó havia determinado que todos os filhos de Israel era para ser morto, né? Então todos os meninos homens teriam que ser mortos para que o povo de Israel parasse de crescer no Egito, né? Então aí foram escravizados, quer dizer, não poderia sair e também não poderia crescer, porque os meninos teriam que serem mortos, né? Então, quer dizer, um claro agir do inimigo para que impedisse o plano da salvação de Deus. Mas Deus trabalha do jeito dele, e quer dizer, a coisa ficou pior ainda para o faraó, porque o menino veio a ser criado pelo próprio faraó, comendo e bebendo ali na casa do faraó, como família do faraó, né? Então Deus preparou toda aquela situação. Deus guiou a mãe de Moisés para que ela colocasse o menino no cesto e colocasse no rio. Então ele preparou tudo para que esse menino viesse a ser criado ali na casa do faraó. Então colocou no cesto, as águas levaram, Miriam foi acompanhando pela margem do rio, e a filha do faraó, que estava se banhando no rio com as servas, né, pegaram o cestinho e ela viu o bebê, criou o bebê. Então o menino se torna um adulto ali, um jovem, um belíssimo jovem, né, porque a Bíblia fala que Moisés era muito lindo, e então com certeza se tornou um belo jovem. E ali acontece uma situação que Moisés, no fim, ele foge porque ele descobre que ele é judeu, e ele vê alguém maltratando um hebreu que estava sendo escravo. Então ele vai lutar contra esse homem, e não sei se o plano era matar, mas o que aconteceu foi isso, né? E aí ele foge para que não fosse morto pela mão do faraó.
E Deus ali prepara tudo, Deus fala com Moisés no Monte Sinai, né? E Deus fala, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés, ele não tinha conhecimento de Deus, né? Mas ele já, com certeza, tinha ouvido falar em Abraão, Isaac e Jacó e tudo mais. Ele, não sei até que ponto foi o diálogo dele antes de fugir dali, com o seu próprio povo, se ele chegou a conhecer também, eu não sei, mas eu sei que nisso Deus fala com ele e Deus fala que Deus estava chamando ele para ser o libertador do povo, né? Então ele vai tirar o povo e levar para a terra que Deus havia prometido para Abraão, né? A terra que Abraão peregrinou, a terra de Canaã. Então agora Moisés vai conduzir o povo para a terra. E agora Deus faz aliança com esse povo. E agora esse povo, depois de terem feito aliança com Deus, eles saem dali e eles vão peregrinar pelo deserto, caminho à terra prometida. E vai ter alguns trechos do caminho que eles vão querer passar por dentro de algumas nações. E eles vão pedir, né, para que libere o povo, a passagem do povo, que eles não iam mexer com nada. Ninguém vai pôr a mão em nada, não vai triscar a mão em nada. Nós só vamos passar pela terra de vocês. Nós só queremos permissão para passar e tal. E eles não deram permissão. Então Israel teve que fazer uma volta muito grande e rumo à terra prometida. E alguns reis foram fazendo guerra, se levantando contra eles. Então eles era aquele povo que andava contra a correnteza. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, era a nação, a única nação na terra que tinha aliança com Deus, o único povo que conhecia Deus, porque o mundo estava totalmente afundado no pecado. Então, como eu já disse antes, né, Deus criou uma nova nação para ser instruída dentro dos planos de Deus, mas essa nação ficou presa ali no Egito, detida como escravo. De início foi uma bênção, mas depois se tornaram escravos, né? Depois de haver passado algumas gerações, se tornaram escravos ali. Então, todo o trabalhar do inimigo para impedir a formação dessa nação, mas Deus entra com mãos fortes, tira ele, como Deus havia dito para Abraão, que Deus com mãos fortes ia tirar eles, e Deus ia realizar os seus planos. Então, agora, como eu disse, né? Deus, chegou o tempo e Deus realizou tudo isso. Agora eles já estavam aliançados com Deus, peregrinando pelo deserto e já enfrentando batalhas e sendo vencedores nas batalhas, porque Deus era com eles. E os povos que ouvia falar, Israel vem vindo aí, com certeza eles tinham muito medo. O povo todo mundo estava amedrontado, porque Israel tinha a promessa de Deus, né? Todo mundo já sabia que toda aquela terra de Canaã, Deus havia dado aos filhos de Israel, aos descendentes de Abraão, da linhagem de Isaac e Jacó, que Deus havia dado a eles. Depois a gente vai ver o testemunho de alguém dizendo que eles sabiam que essas terras eram do povo de Israel e que eles viriam para tomar posse. E então todo mundo sabia. Eles também souberam de todas as maravilhas que Deus havia feito no Egito, porque anos havia já se passado e agora eles já havia se passado muitos anos e já uma nova geração tinha sido criada, já havia nascido no deserto, no decorrer dessa caminhada. Também houve muitos milagres, muitas bênçãos de Deus, mas também houve murmuração do povo de Israel, muitas murmurações contra Moisés, né? E contra Deus. Deus mandava comida do céu, mandava pão do céu, maná do céu, fez sair a água da rocha. Então Deus fez prodígios, maravilhas, mas mesmo assim o povo o ser humano, ele é muito fácil para esquecer as misericórdias de Deus. Tudo que Deus havia operado no Egito, o povo parece que já havia esquecido e murmuraram contra Deus e contra Moisés. E ali
eles, já depois de um tempo, o povo chegou a murmurar contra o maná que descia do céu. Deus mandou carne do céu, né? Mandou as cordonizes. Deus mandou pão do céu. E então chovia, né, o maná. E dizem que o maná era muito saboroso. E eles comeram ali. Já pensou? Uma massinha caindo do céu, já pronta, com tempero, com sabor, com tudo, né? E então eles foram alimentados durante essa temporada por carne que chovia do céu, água que saía da rocha, pão que caía do céu, e eles tinham abundância. Então Deus não deixou faltar nada, suas roupas não envelheciam no corpo, o sapato não envelhecia nos pés, coisa maravilhosa. Deus estava no meio do seu povo e Deus estava trabalhando de maneira gloriosa, mas infelizmente tudo isso ainda não foi suficiente para o povo se converter, né? Então o povo murmurou e teve uma vez que eles reclamaram do maná e eles disseram: nós estamos cansados já desse vil maná. Gente, que tristeza, né? Eu fico imaginando assim a tristeza do coração de Deus, né? Com tão grande amor, e o desprezo, quando você está com o coração totalmente aberto e você não fez nada contra aquela pessoa, você, ao contrário, você está cheio de amor por aquela pessoa, né? Então, aí você recebe um desprezo, isso é triste. Então, eu fico imaginando assim, Deus, né? Como ele deve ter ficado sentido, né? Triste, né? Talvez não sentido, porque Deus não é igual a gente, né? Mas eu creio que Deus se entristece também, né? Então, imagina Deus fazer descer do céu pão, né? E o povo ali nas suas murmurações dizer: nós estamos cansados desse pão vil, né? Então, eu sei que Deus ficou tão triste com isso, sabe? É uma grande desfeita. E também, quando Moisés envia, se não me engano, 12 pessoas, 12 homens, para espiar a terra, eles voltam, quase todos eles vieram dizendo que não tinha como herdar aquela terra, que naquela terra havia gigantes, era uma terra muito boa, uma bênção, uma coisa fora do comum, né? Realmente era uma terra que manava leite e mel, mas era impossível herdar aquela terra. Então, na hora que esse povo disse isso, eles não estavam duvidando deles mesmos, mas eles estavam duvidando de Deus, porque Deus havia prometido. Quer dizer, essa promessa de Deus está furada, porque Deus está prometendo uma coisa que é impossível, que não tem como nós adquirir. É isso que ele estava dizendo. Em outras palavras, era isso. Eles duvidaram de Deus. Então, desanimou o povo, sabe? Foi como, assim, jogar baldes de água gelada, né? Tipo, duvidaram de Deus e puseram em descrédito tudo aquilo que Deus havia prometido, né? Então, Deus ficou tão chateado com esse povo que Deus, ele mandou serpentes, né? Então, todas as pessoas que não andavam debaixo da nuvem, porque havia uma coluna de nuvem de dia para proteger eles do calor, que a nuvem andava e eles andavam debaixo da sombra da nuvem. E à noite havia coluna de fogo, que clareava o caminho e guiava eles. Então, quem estava debaixo da coluna não era picado por cobra, mas aqueles que iam ficando para trás, assim, eram picados por serpentes e muitos deles estavam morrendo. Então, Moisés, ele clamou a Deus, mas essa praga ela veio por causa das murmurações. Mas Moisés clama a Deus, então Deus, ele ordena Moisés levantar uma haste, uma vara alta, com uma serpente de metal, fazer uma serpente de metal, pôr na ponta dessa vara, e deixar bem alto para o povo olhar para a serpente. Essa serpente era o símbolo da maldição do pecado
que ia cair sobre Jesus, ele levaria sobre si a nossa culpa, o castigo, a nossa maldição. Então, aquela serpente é um símbolo de maldição, né? Então, o pecado, a murmuração também é maldita, porque faz parte do pecado, né? Mas aquela serpente ali, ela significava a derrota do inimigo, né? Contra o pecado. Então, todas as pessoas que eram picadas pela serpente, olhavam para aquela cobra de metal e eles eram curados, não pelo poder da cobra, mas pelo poder de Deus. A cobra significava um mal cravado na cruz de Cristo, sendo cravado ali, todo o nosso pecado, nossa maldição, sendo cravado na cruz. Então, trazia o símbolo da libertação, da cura que Jesus trazia na cruz, que Jesus ia trazer no futuro, né, na cruz do Calvário, nos libertando do poder de Satanás, que serpente também ela tem um significado de Satanás, né? Então, Jesus, ele ia cravar os nossos pecados na cruz e ele ia pagar o preço com o seu próprio sangue, né? Então, aquele povo olhava para aquela serpente de metal e eles eram curados. Então, foi aí que parou de morrer as pessoas, né? E depois Deus tirou também, fez cessar. E então foi uma jornada bem difícil, com batalhas, com muitas lutas, muitas provações, mas também muitas bênçãos de Deus, né? E esses 5 livros aqui, o Pentateuco, vai ser Deus, vai ser mostrando essa história, vai ser Moisés instruindo o povo à obediência a Deus, né? O Deuteronômio, ele é um livro que ele é considerado como uma repetição da lei, né? E também ele é considerado como uma despedida de Moisés, porque Moisés, então, ele estava já preparando o povo, porque ele ia morrer. Deus havia dito que Moisés não ia entrar na terra prometida, por algum motivo que ele se irou com o povo e feriu a rocha, e aquela rocha representava Cristo, né? Mas tem mais explicação, mas eu vou falar isso uma outra ocasião. E então Moisés, ele, por causa disso, ele foi impedido de entrar na terra prometida, né? Então, só dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb entrou na terra prometida e a nova geração, né? Então, quando Moisés morreu, já havia uma nova geração, aqueles antepassados, o pessoal que saiu do Egito, já havia muitos já haviam morrido, né? Então, o livro do Deuteronômio, Moisés repetindo as ordenanças do Senhor para o povo de Israel, porque ele ia morrer. Então, ele estava fortalecendo novamente o povo na palavra de Deus, e ele fez uma nova aliança entre Deus com o povo, né? O povo se aliançou novamente com Deus, então ali ocorreu uma nova aliança entre Deus e o povo. E Moisés, ele não cessou de instruir o povo a obedecer a Deus, a não adorar outros deuses, a serem santos, né? Para que eles pudessem ser bem-aventurados naquela nova terra que eles iam entrar e tudo mais. Então, Deus, ele cumpriu o que ele disse e ele, de maneira muito honrada, Moisés e Arão morreram de forma muito honrada por Deus. E Josué dá a continuidade. Moisés passou o cajado, né, pode dizer assim, para Josué. Então, ele foi o sucessor de Moisés. Então, é isso que aconteceu. Moisés passa o cargo para Josué. E aí, Josué agora vai dar continuidade à jornada do povo de Israel rumo à terra prometida. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.